Graça e paz, irmãos, seja com todos. Tá gostoso o clima, não tá? Melhor do que isso. Só ano que vem. Queria ler com vocês dois textos das Escrituras. O primeiro deles está em Lucas, capítulo 22. A partir do verso 7. Nós vamos fazer uma leitura um pouco maior que normal hoje. Vou ler esse texto, depois vou ler um segundo texto. O primeiro texto que eu vou ler, eu quero depois pegá-lo como texto base para a gente ministrar a ceia. O segundo texto como uma plataforma para a gente compartilhar um pouquinho da palavra de Deus sobre também a ceia do Senhor, mas no direção a aquilo que Deus colocou no meu coração para falar com você hoje. Vamos ficar de pé para a gente ler? Chegou o dia dos pães asmos em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Ele lhes respondeu: quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que comerei a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Fazei aí os preparativos. Eles foram e acharam tudo como Jesus lhes havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que não mais a comereis até que se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: tomai e repartiu entre vós, pois vos digo que não mais bebereis do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado por vós. Mas a mão do que me traz está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, por essa carta linda que o Senhor deixou registrada para a gente através dos apóstolos, dos profetas. Pedimos que nesta noite o Senhor fale ao nosso coração e nos ajude a entender um pouco mais sobre a tua palavra. Possamos aprender mais hoje e colocar em prática, para que a nossa vida seja uma vida que venha trazer glória para o teu nome. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, que o teu Espírito nos inspire, que o teu Espírito nos abra o entendimento e nos ajude neste momento, porque se o Senhor não falar, de nós mesmos não podemos falar nada. Se o Senhor não falar aos corações, não tocar aos corações, as nossas palavras, Senhor, simplesmente vagarão pelo ar. Ajuda, por isso te pedimos e confiamos que o Senhor vai fazer isso, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. O segundo texto que eu quero ler está em Coríntios, no capítulo 11, verso 23 até 31. E você pode ficar aí
sentado mesmo. 1 Coríntios 13, perdão, 1 Coríntios 11, 23 a 31. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Fala para a pessoa que está do seu lado: até que Ele venha. Agora para a outra pessoa que está do outro lado: até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Só até aqui eu quero ler. E se eu fosse dar, acho que eu vou dar um título para essa mensagem, eu queria falar para você sobre o até que Ele venha. Essa palavra, até que Ele venha, que sentido ela tem para você? O que será que ela significa para a gente também? Interessante, até essa palavra, até que Ele venha, a gente sabe que tem um significado de espera. Não sei, como criança, algumas vezes você já disse a um amigo, ou uma criança, ou alguém: olha, fica aqui até que eu volte. Quantas vezes você falou isso para o seu filho? Fica aqui, eu já volto. Fica aqui até que eu volte. Quantas vezes você já ouviu isso? Então quando nós falamos essa expressão, quando nós dizemos essas palavras, nós estamos então declarando para essa pessoa: olha, você vai ficar aqui porque eu vou voltar e vou te buscar. Quando você disse para o seu filho: você voltou para buscá-lo, com certeza, a não ser que você esqueceu, tenha esquecido, mas no nosso caso, nós estamos falando de Jesus. Jesus dá para a gente aqui, Ele deixa uma declaração através de Paulo, então o próprio Jesus também diz: vocês vão comemorar, nós vamos celebrar. Então a ceia do Senhor é uma celebração instituída por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Foi instituída antes da sua morte. Ele chamou os seus discípulos. Esta ceia, isso que nós fazemos aqui todo primeiro mês, há um significado para a gente, há um simbolismo para a gente. E esse simbolismo é que nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá. Quantos aqui creem que Jesus voltará? Esta declaração: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Até é uma palavra de espera. Jesus disse aos seus discípulos, como Ele diz a você e a mim: a ceia do Senhor é algo para nós lembrarmos que você pode esperar que daqui a pouco vai ter uma celebração maior do que essa. Vocês vão estar reunidos em uma quantidade muito maior de pessoas, aquelas pessoas que morreram há muitos anos no Senhor, nós sabemos disso. Nós estaremos com eles na glória, nós o reencontraremos. Então o que Jesus está falando: espere mais um pouquinho,
que vai ter uma outra celebração muito maior até que Ele volte das nuvens com poder e glória, porque a Bíblia diz que Ele voltará, e a Bíblia diz também que todo olho o verá. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Aqueles que confessam em vida têm mais sorte, é mais feliz. Mas outros que não confessaram a Jesus como o Senhor da sua vida, enquanto tiveram a oportunidade de fazer, vão sofrer amargamente as consequências, porque a Bíblia diz que toda língua confessará. A Bíblia diz que uns para a glória de Deus Pai, uns para a alegria eterna, outros para a perdição eterna. Então hoje nós temos essa oportunidade, Deus nos deu essa oportunidade. Se você ainda não confessou a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, nós temos essa esperança e você tem essa oportunidade. Mas confessar a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida não é apenas dizer Jesus Cristo é o Senhor, é viver de maneira digna que Jesus Cristo de fato é aquele que é o dono da sua vida. Isso reflete no nosso vocabulário, isso reflete no nosso relacionamento em casa, isso reflete no nosso relacionamento lá fora, na escola, isso reflete no nosso dia a dia, no nosso viver, no nosso caráter. Se nós buscamos sempre fazer as coisas erradas, então nós precisamos entender o que é confessar a Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, para que Ele possa também ser o nosso Salvador. Para que também possamos falar sobre o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Confessar a Jesus como Senhor é muito mais do que uma expressão de boca, de lábios. Como tem sido a nossa expressão Jesus Cristo é o Senhor no nosso dia a dia? Como nós temos expressado isso? Eu vou contar uma historinha para você, uma ilustração para você daqui a pouco, que eu li num livro do Max Lucado. Eu queria que você prestasse depois bem atenção nessa história, que ela é interessante. Mas olha, até que não é uma especulação, mas uma antecipação. Até que Ele vem. Esse até é uma palavra que gera no nosso interior uma expectativa. Quando você diz para o seu filho, uma pessoa, espera aqui que eu já estou chegando, ou espera que eu já estou indo, espere até que eu volte. Nós estamos gerando no coração de alguém essa expectativa. Qual que é a expectativa na nossa vida em relação a esta palavra de Cristo para nós? Até que eu retorne, até que eu venha. Lembra das parábolas dos talentos? Mateus 25, nas parábolas do talento, Ele deu 5 talentos para um, deu 3 talentos para outro, e deu 1 para um outro, e ele saiu e foi embora. E um dia ele disse: eu vou voltar. Então vocês peguem todos esses talentos que eu estou dando para vocês, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, e vocês fiquem com eles até que eu volte. Isso também serve para nós como igreja. Ele nos deu talentos, nos deu tarefas, nos deu algo para nós desenvolvermos como cristãos. E a nossa tarefa maior como cristão é fazer discípulos. Não existe um ministério maior para o cristão, para o discípulo de Cristo Jesus, a não ser fazer discípulos. Porque Ele disse que eis que eu, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra, mas eu agora estou mandando vocês ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Aí sim eu vou estar com você até o final. Mas depois Ele vai voltar. Então esses talentos que Ele deu para a gente, Ele vai voltar. Ele vai requerer isso também de nós. Então, quando nós estamos vindo para a ceia do Senhor, porque esta palavra aqui que nós falamos, nós temos que vir com esse sentimento, que até é uma palavra também que tem capacidade de gerar em nós uma disposição, tanto essa pessoa da parábola, do talento, mas também nós que acabamos de ler esse texto, essa disposição no nosso coração de buscar a Deus, de aguardar a vinda de Jesus, até que Ele venha, até uma palavra que sai do nosso coração com um grande sentimento de saudade. Olha, quando você vai passear, você vai visitar os seus pais no seu país de origem, você vai embora, olha, até a volta, não é isso?
até a volta, até outro dia, até logo, até amanhã, até breve, até mais, ou até o ano que vem. Então há uma esperança no coração que até aquela data, naquele período, você vai estar trabalhando, você vai estar pensando sobre esse assunto, você vai estar de uma certa forma programando-se para você completar essa história, para você chegar e terminar com aquele até, para aquele até tenha um fim. Deixe de ser uma promessa e passa a ser uma realidade. Aqui nós temos uma promessa de Deus. Você proclama isso até, porque eu vou voltar. Ele vai voltar para a gente, tá? Saiba disso. Até, compadre, até amanhã. Quando você vem para o Senhor com esse sentimento de saudade, que o Senhor possa vir em breve, você possa reunir com aqueles amigos que eu disse que já foram embora, sabe aquela pessoa que você conheceu, homens de Deus, que passaram pela sua vida, que subiram para o Senhor, ou até mesmo o apóstolo Paulo, os apóstolos, a gente costuma, eu vou chegar lá em cima, eu vou perguntar para Paulo isso, eu vou fazer, vou perguntar para fulano de tal. Você tem aquele desejo, eu quero saber como é que foi isso tudo. Até é uma palavra maravilhosa. Até anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Sabe por que esse até é uma palavra maravilhosa? Porque Paulo aqui não está dizendo se Ele vier. Se Ele vir, Paulo não disse no caso de Ele vir, ele não disse pode ser que sim, pode ser que não. Paulo declara até que Ele venha. Não há dúvida sobre a sua vinda, né? Você não pode ter certeza do clima, da meteorologia, do tempo. Você não pode ter certeza de um monte de coisas na sua vida. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Mas uma coisa você pode ter certeza no seu coração, na sua alma, no seu espírito: Ele virá. E até que Ele venha, nós temos essa responsabilidade de proclamar esta palavra, de proclamar o seu amor, de proclamar a vida de Cristo Jesus até que Ele venha. Há um propósito histórico na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é esta proclamação que aconteceu com a promessa de que Ele vai voltar. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós não estamos apenas olhando para trás, nós não estamos apenas olhando para a cruz, mas nós estamos olhando para frente, nós estamos olhando para o futuro, nós estamos olhando para esta promessa de que Ele voltará, até que Ele venha. Mas eu gostaria de perguntar para você: você está preparado para a volta de Cristo? Quão preparado estamos para a volta de Cristo? Se Cristo voltar hoje, agora, neste momento, como está o nosso coração? Como está a nossa vida? Será que nós temos esta compreensão? Será que nós temos esta revelação do Espírito de Deus? Se Ele voltar, talvez entrar por essas portas ou descer por esse teto, se Ele chegar aqui agora, como é que nós o receberemos? Se Ele está dizendo, nós estamos celebrando a ceia do Senhor, quando nós dissemos até que Ele venha, Ele disse, cheguei. Qual seria a nossa reação? Como está o nosso coração até que Ele venha? Ele mandou, o que eu disse mais cedo sobre essa cartinha que Ele deixou para a gente. Quantos gostam de receber cartas? Hoje quase ninguém recebe mais cartas, não é verdade? A única carta que você recebe na sua casa é do banco, é da London Electricity, British Gas, PT, credit card bills. É isso que você tem na sua casa, você recebe na sua casa, envelopes. Mas carta mesmo você não recebe de ninguém mais. Não era gostoso? Antigamente, quando eu cheguei aqui, há muito tempo, há 23 anos atrás, praticamente, eu escrevia cartas para minha família no Brasil. A carta demorava quase 15 dias para chegar lá, ou mais. E quando escrevia e mandava alguma coisa, nem chegava.
porque o abençoado carteiro tirava o que estava dentro e jogava a cartinha fora. Olha a história do cara que escreveu uma carta para Deus. Escreveu para Deus e disse: Deus, eu estou numa situação financeira muito difícil, por favor me ajuda, Senhor, me ajuda, Deus. Ele escreveu então uma carta para Deus. Como estava lá um envelopezinho só carta para Deus, o carteiro abriu, lá o pessoal do correio abriram, viram a carta para Deus, se comoveram com a situação do camarada. Eles resolveram fazer uma vaquinha lá, juntaram o dinheirinho e mandaram o dinheiro para a pessoa de volta, assinado: eis aqui, meu filho, um dinheirinho para você, assinado Deus. Ele tinha pedido uma quantia, mais ou menos, vou colocar aqui, uns 100, mil, pedi lá mil reais. Só que, lógico, o pessoal também só eram trabalhadores, só chegou lá a 800. Aí ele olhou, quando ele recebeu aquela carta, ele ficou todo feliz, todo alegre, agradeceu a Deus. Ele escreveu uma carta de volta de gratidão a Deus. Disse: olha, Deus, muito obrigado, eu sabia que o Senhor existia, mas olha, por favor, a próxima vez que eu pedir alguma coisa para o Senhor, não mande pelo correio, que o pessoal do correio é tudo ladrão. O Senhor me mandou 1000, chegaram 800. Agora, quando antigamente você ficava naquela expectativa de receber aquela cartinha. Deus deixou essa carta para a gente. Eu vou falar para você sobre uma carta. Essa é a ilustração que eu queria falar para você. Madalena era uma menina de 5 anos de idade, talvez um pouquinho menos. E o pai dela, uma pessoa assim, bigoduda, uma pessoa séria, bem trabalhadora. No Natal eles costumavam sempre fazer a ceia do Natal. E eles tinham o costume de dançar. Eles tinham o costume de dançar com ela depois da ceia, uma dança lá entre pai e filho. E ela era de fato uma menina já que estava sendo criada pela avó e o pai, porque a mãe tinha morrido logo no parto. E ele, com muita dificuldade, criou aquela criança, criou aquela menina. E quando chegava a ceia de Natal, ela estava bem satisfeita com a comida da vovó. E o pai até brincava com ela: tá cheia? Ela falou assim: olha, eu comi tanto, papai, que eu já vou explodir. Aí ele disse: então, olha, agora você vai dormir. Não, mas nós não vamos dançar, papai. Não, nós estamos cansados, não vamos dançar. Era só uma brincadeira do pai. Ele acabava dançando com ela. E aí depois que a noite passava, punha na cama e ia dormir. Esse homem era um homem, como eu disse, trabalhador. E Madalena foi crescendo, até que ela um dia conheceu um Zé da vida. Chega um camarada cheio, concepção lá, cheio de tatuagens, de brincos, meio malucão, meio doidão. Chega na casa e começa a paquerar a Madalena. Ela já estava grandinha, maiorzinha. E eles se apaixonam, pensam que se apaixonam, e a coisa vai, a coisa vem. E certo dia, Madalena acha que já sabia tudo na vida e resolve então, o pai não aprovava muito o relacionamento, ela então resolve fugir para a cidade grande com o namorado, achando que ia encontrar a felicidade da vida dela. E o pai fica em casa chorando, sem saber onde estava a menina. E o pai, cheio de esperança no coração, que um dia a menina voltasse para casa, que aquilo era apenas algo que estava acontecendo, mas que ia passar. E os dias passam, os meses passam e nada. Madalena, depois de chegar na cidade grande, o rapaz já não queria mais saber, a abandona e ela fica sem saber o que fazer, quer procurar trabalho, não encontra. E ela então acaba se envolvendo com gente que não devia. E ela, no meio da história, ela então vai trabalhar num bar onde ela tem que dançar. E ali ela começa tentando ganhar a vida.
e de repente o pai dela descobre que ela está naquele lugar, escreve uma cartinha para ela. E ela recebeu a primeira carta do pai, olhou o envelope e viu que era do pai, mas como ela sabia a vida que ela tinha deixado para trás, ela estava com vergonha e ela então simplesmente põe a cartinha de lado na gaveta. Não tinha coragem de ler a carta. Às vezes isso acontece conosco. O Senhor nos amou de tal maneira, Ele se sacrificou por nós, e Ele deixou essa cartinha escrita para a gente, e Ele nos lembra todas as vezes que nós estamos não só em dificuldades, aflitos, ou seja o que for, Ele fala para a gente: olha, tem uma cartinha para você ali, vem ler, eu estou escrevendo para você. Mas Madalena continuava naquela vida, e agora dançava e saía com homens até mais velhos que o próprio pai, para poder viver e ganhar a vida. E o pai mandava sempre uma cartinha e nenhuma resposta. Ela nunca lia as cartas. Todas as vezes ela colocava a carta, ela tinha bolos de cartas, já dentro da gaveta. E ela já não aguentava mais a solidão e a frustração, porque ela não tinha ouvido o pai quantas vezes aconselhou. E assim Deus faz com a gente. Deus fala conosco diversas vezes, Deus nos aconselha muitas vezes, e nós continuamos na nossa vida porque nós temos vergonha, às vezes, de ler a carta. Olha, eu tenho vergonha daquilo que eu fiz. Olha, queridos, há duas coisas muito interessantes, não sei se eu já falei isso aqui: o orgulho e a vergonha. Madalena, por causa do seu orgulho, se afastou do pai, se afastou de tudo, se afastou de todos e se enfiou numa vida que não tinha volta. Por causa do orgulho, nós nos afastamos. O orgulho nos afasta de Deus, mas a vergonha nos mantém longe de Deus. O orgulho e a vergonha são irmãs gêmeas. Nós não podemos nos enganar com isso. Mas Jesus Cristo, com o seu sacrifício na cruz do Calvário, Ele veio para quebrar isso. Quando nós declaramos a morte do Senhor até que Ele venha, nós estamos falando do sacrifício de Cristo, poderoso para salvar, para transformar a nossa vida e o nosso coração. Quantas vezes no decorrer da nossa vida nós não damos ouvido à voz de Deus, à voz do Espírito de Deus? Quantas vezes as pessoas nos falaram sobre Deus, ouvimos mensagens sobre Deus, músicas, canções que nos tocaram o coração, mas nós continuamos endurecidos porque queremos continuar onde estamos, ou porque temos orgulho ainda, ou porque estamos com vergonha. Mas hoje o Senhor, Ele fala para a gente que Ele pode quebrar todas essas coisas na nossa vida. Madalena, certo dia, já não aguentava mais. Imagine o seu pai lá, e a cartinha, ela começou, um dia ela sentindo triste, e ela então disse: olha, eu vou voltar para casa, porque quando eu estava com meu pai, eu tinha alegria, eu tinha segurança, eu tinha paz. Imagino quando John, o pai dela, olhava a Madalena do outro lado da mesa com 5 aninhos de idade, e quando ele então dançava com ela na noite de Natal, a alegria não só dela como do pai de estarem juntos. Agora ela dança para outros de maneira estranha ou imprópria. E ela então, um dia chega no quarto, olha aquelas cartas, ela começa a abrir uma a uma. E ao abrir, ela ficava com vergonha de voltar. A primeira carta que ela abriu e leu, ela dizia: minha filha, eu estou te esperando para dançar. E a segunda carta: minha filha, ainda estou te esperando para dançar. Minha filha. E foi abrindo uma carta após a outra.
E ela disse: eu ainda estou à tua espera. E ela, sem poder, sem aguentar ler todas as cartas, ela colocou tudo numa sacola, saiu correndo, mais ou menos aproximando da mesma data em que isso acontecia. Ela volta para casa. Quando ela chega na porta de casa, está lá John, esperando para dançar. Todos os anos ele esperava que ela voltasse. Isso Deus fez com a gente. Ele enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. E naquele sacrifício na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue, quando Ele apresentou para a gente o pão e o vinho, Ele disse: anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha, Ele declarou: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa. Essa foi a declaração de Jesus em Lucas. Em outras palavras, esse é o desejo do meu coração. Ele foi, mas Ele vai voltar, e Ele está dizendo para você: eu vou voltar, e eu quero que você me aguarde. Eu vou usar aqui essa frase: Ele está voltando para dançar com a gente. Não importa quão distante você andou, quão longe você andou, quantas danças impróprias você dançou. O que importa para Ele é que hoje Ele chama você para participar desta comunhão, desta mesa. Como aquela história de Mefibosete, uma pessoa que achava que não era digna, mas ele se assentou na mesa do rei e comeu com ele. Por quê? Por causa da graça de Deus, exercitada através de Davi, que um dia senta e diz assim: há alguém na casa de Jonatas que eu possa usar de misericórdia para com ele? Aí alguém diz: um aleijado aí que mora lá em Lodebar, numa terra árida que não é de ninguém, um lugar de ninguém, lugar que não vale nada, que não cresce nada, que não cria nada, é o fim do mundo, é um lugar que ninguém quer ir, está lá, porque ele está lá se escondendo de todo mundo, porque ele está com medo de morrer. Mas Davi se chama o moço para cá. Sabe por quê? Porque a graça de Jesus alcança a gente exatamente lá no nosso Lodebar, na nossa terra árida, seca, sem vida. É lá que Ele vai buscar a gente, para colocar a gente na mesa, para poder cear com Ele. E hoje o Senhor está chamando você para dançar com Ele, para se assentar na mesa com Ele e participar da comunhão. Mas repetindo a frase: se Ele voltasse hoje, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha, se Ele voltar hoje para a gente, como é que está o nosso coração para Ele? O pessoal vai participar ali com as 3 crianças. Alguém pode chamar lá, por favor? Posso convidar o Davi, o pessoal do louvor? A gente está aqui. Como é que está a nossa vida? Como é que é o nosso relacionamento com nossos pais em casa, aí, a criançada? Obedecer papai é complicado, né? A gente quer fazer um monte de coisa que eles não querem que a gente faça. A gente quer fazer um monte de coisa atrapalhada. Olha, queridos, não se enganem. Os nossos pais sabem muito bem o que eles falam para a gente. Pode ser que alguns já passaram pelo caminho que você está começando a querer passar. E a gente não dá muito ouvido aos conselhos, mas quem ama dá conselho. Ouve isso, coloque isso no seu coração. A minha oração é que Deus te dê entendimento para isso. Eu tenho 3 filhas. Nós aconselhamos. Nós não podemos. Vai chegar um determinado momento da vida que nós não poderemos, pelo menos, obrigá-las a fazer absolutamente nada. Não podemos. Às vezes, quando criança, você ainda força a criança a fazer determinadas coisas, ou não fazer determinadas coisas, ou não cometer determinados erros. Mas vai chegar um tempo que você
vai achar talvez que tenha a sua vontade é soberana e vai querer fazer o que quer. Nós podemos fazer o que quisermos, mas há um princípio espiritual e há uma lei que é chama lei da semeadura. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Não pense que você vai plantar aí noites e noites sem dormir, aí para a vida fora, que você vai colher aí dinheiro, riqueza, né, trabalho. Então nós temos que ficar atentos aos conselhos que recebemos. Mas a minha pergunta novamente: se Jesus voltar hoje para você, você está preparado para receber? Você está preparado para Jesus? Se você acha que não está, você pode estar hoje, porque a única certeza que você precisa no seu coração, Ele pode te dar hoje. A Bíblia diz: se confessares a Jesus como Senhor, e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que você é salvo. Se você fizer isso, se a sua atitude hoje é essa, sabe de uma coisa, que o Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, vai escrever um futuro maravilhoso e brilhante para você. O seu passado vai ser apagado pelo sangue de Jesus, os seus erros, os seus pecados. O que você vai se lembrar apenas são das oportunidades que Deus te deu, e que você vai poder usá-las agora. Vamos cantar uma. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.